O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por mim mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a Igreja chega ao final do seu ano litúrgico, ano B, em que nós meditamos o testemunho de São Pedro, praticamente com o Evangelho de São Marcos, e tivemos a graça de celebrar a unidade com a Igreja. E no fim deste ano litúrgico, ouvindo esse Santo Evangelho, o Evangelho da Paixão do Senhor Jesus, compreendemos a finalidade do reinado de Cristo sobre tudo. Gostaria de pedir máxima atenção para que possamos aplicar esta solenidade de Cristo Rei também às nossas vidas e assim possamos nos unir devotamente a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos dar a salvação. Amados, então, o reinado de Cristo acontece em 3 momentos ou mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mistérios estes que nós contemplamos, por exemplo, no Santo Terço. Então, amados, a obra de Deus sobre tudo, o seu princípio está na encarnação, na redenção e também na Igreja. Na encarnação, na redenção e na Igreja. Na encarnação, lembramos que é o nascimento do menino Deus. A redenção é a sua paixão, morte e ressurreição. E na Igreja é onde nós nos aproximamos deste santo mistério. Tem por fim, então, amados, esses 3 mistérios, estabelecer o reinado de Deus neste mundo. Jesus Cristo trabalhou, nem trabalha, senão para estabelecer o reinado, o seu reinado neste mundo, de modo que a vida mortal de nosso Jesus Cristo é uma retomada do seu trono, depois de ter selado com sangue, subido aos céus, sem contudo deixar o seu reino terrestre, para ir, em certo modo, vigiar de perto os seus servos, instituiu a Sagrada Eucaristia. E, após a sua ascensão,
A posse do reino, do seu reino estava tomada. A conquista, no entanto, porém, ainda não tinha sido levado ao seu ápice, à sua finalidade. E nisso nosso Senhor Jesus nos atesta por meio deste Evangelho de São Marcos: ide por toda a terra, ou seja, não tinha acabado. Nós estamos aqui. Então, amados, qual é o fim único da ação do demônio neste mundo? Sabemos que é justamente atrapalhar. Se toda a ação da providência divina neste mundo tem em vista o estabelecimento do reinado de Jesus Cristo, o único fim de Satanás, com suas legiões visíveis e invisíveis, intenta com furor em impedir este tempo que vamos iniciar após o término do ano litúrgico, que é o tempo do advento, ou seja, o advento deste reino bendito. Como terminará a luta? Sabemos que o combate encarniçado destes dois exércitos inimigos, o exército de Deus e o do demônio, que não é Deus, mas um macaco de Deus, imita a Deus, querendo ser aquilo que não é, será no triunfo final. Nos diz nosso Senhor Jesus em sua palavra: tende confiança, eu venci o mundo. João 21, 16, 33. Contudo, a luta sustentada em favor da causa do Divino Redentor tem alternativas de vitórias e de reveses parciais. Mas quando os inimigos parecem estar prestes a vencer e o exército dos amigos afrouxa, Deus, por qualquer meio providencial, restabelece o combate. A vitória pertence àquele que se chama Rex Regum Dominantium, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, qual foi a primeira fase do reinado de Cristo? Nos 3 primeiros séculos. Nos 3 primeiros séculos, amados, 3 milhões de fiéis mártires compraram, à custa do seu sangue, a entrada no reino de Jesus Cristo. Pensemos nisto, vamos meditar. 3 milhões de fiéis compraram, à custa do seu próprio sangue. Quem somos nós para não querer também sermos mártires lutando contra o pecado? Se estes mártires irmãos nossos venceram com o preço do seu sangue, nós não podemos afrouxar na luta pelo reino dos céus. A segunda fase do reinado de Cristo foi uma era de triunfo. Então o reino de Jesus Cristo tomou uma forma regular. Era necessária uma bandeira que simbolizasse e representasse. Com efeito, os cristãos ainda não tinham este sinal oficial. Providencialmente Deus concedeu a Constantino, no dia 28 de outubro de 312, segundo a história eclesiástica, a cruz apareceu a Constantino com estas palavras: por este sinal vencerás. A cruz, que até ali tinha sido um objeto de horror, patíbulo dos criminosos, transformou-se então num objeto de veneração e de admiração. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente. Nossa glória é a cruz. Apoderou-se então logo dos cristãos um santo entusiasmo por este sinal de salvação. Por meio dele operavam maravilhas de virtude e de heroísmo, e muitas vezes verdadeiros milagres. Reinava a santa loucura da cruz,
que transformava os fiéis em crucificados vivos, e muitas vezes esta crucifixão interior apareceu na vida dos santos. Quem não conhece São Francisco de Assis, diga eu. Ainda bem que ficar todo mundo calado. São Padre Pio de Pietrelcina, a cruz de Cristo apareceu em santos crucificados vivos. Satanás, não podendo sofrer tal entusiasmo pela cruz, declarou guerra de morte, primeiramente com os hereges protestantes, que proscreveram a cruz, não reconhecem. Os protestantes, eles não olham no sacerdote, o crucificado, o padre, eles não veem a marca do crucificado no sacerdote. Uma linha herética exagerou no sofrimento, amados, foram os jansenistas, desfiguraram a cruz, e os filósofos, por sua vez, escarneceu do sofrimento. Para quê? Para que tudo isto? Né? E mais ainda, até os cristãos, por mero respeito humano, deixaram esfriar o santo amor da cruz. Frio demais. Chega a quaresma, frio, acordar cedo pro ofício, fazer via sacra, as pernas estão doendo, ficar em pé meditando a via sacra do Senhor, que há de fazer o Divino Rei, para reunir então o seu exército, amados irmãos e irmãs, e também fortificá-lo. Quem quer ser forte neste exército de nosso Jesus Cristo, diga eu. Frio, é cedo, Padre, 7h30 da manhã, para os combates, irmãos, dos últimos tempos, e quais são? Então, qual é a terceira fase deste reinado de Jesus Cristo? Em 1673, devotamente, pasmem, se a cruz é um sinal sagrado fraco, patíbulo dos criminosos, nosso Senhor vai usar uma mulher fraca para revelar a fortaleza desta cruz. Trata-se de Santa Margarida Maria Alacoque. Conhecem? A santa da Divina Misericórdia. 3h da tarde. Cadê o apostolado da oração na igreja, com o Santíssimo exposto? Quente, Padre, calor, né? Padre expõe o Santíssimo, está quente demais, fica em casa no meu ventilador. Apresentando-lhe a imagem do seu divino coração, diz-lhe: eis um novo mediador, é o último esforço do meu amor para salvar ainda uma vez o mandado. Por ele quero reinar assim, o meu divino coração reinará. E Nossa Senhora de Fátima também irá triunfar com a promessa do seu imaculado coração, triunfará. Então, amados, para ficar muito claro para nós, é hoje, Cristo Rei. Como nós vamos viver esta solenidade de Cristo Rei nas nossas vidas? Contemplar apenas assim Cristo Rei lá? Amados, o reinado de Cristo com a igreja também é um reinado social. Por mais que quem possa reger este país seja o Supremo Tribunal Federal, dizendo bobagens,
Eles é quem diz, então, o que é certo e o que é errado. É certo a mulher praticar aborto se for vítima de estupro. Qual é o quinto mandamento? Não matar, não matar, não matar. E aí, amados irmãos e irmãs, eis o nosso desafio e alguns fundamentos para nós vivermos a graça do reinado social de Cristo aqui na terra, com a sua igreja, para que possamos com ele triunfar no céu, junto com os santos anjos e com a Virgem Maria e São José. Primeiramente, este coração de Cristo quer reinar pelo amor, o verdadeiro amor. Depois, os motivos para amar este Sagrado Coração. Primeiro, é o coração de nosso Criador, do nosso Juiz. Depois, é o coração do melhor dos pais. Depois, é o coração de um bom pastor. Depois, é um coração de um soberano. A lei é divina. Depois, é o coração de um piloto hábil. Ele dirige, ele rege, ele reina. É o coração do nosso Salvador. É o coração de um bom mestre, de um sábio diretor. É o coração de um benfeitor generoso e é um coração de um amigo. Vamos rezar juntos, amados irmãos e irmãs, e meditar nestas palavras. Ó amigo do meu coração, reze. Aquele que amais, aquele que ama os enfermos, os doentes e os fracos, visitai-me e curai-me. Bem sei que não podeis amar-me e ao mesmo tempo desamparar-me. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Jesus, fonte de misericórdia para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,